relatório que acaba de ser divulgado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, indica que a economia brasileira vai encerrar este ano com um crescimento econômico de, no máximo, 1,5%. É o menor percentual de expansão econômica entre os países que compõem o bloco do chamado BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A maior previsão de crescimento é da China, 7,5%. Depois vem a Índia com 4,4%, a Rússia 3,4% e a África do Sul com 2,6%. Para debater o assunto, convidamos os deputados Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, e José Guimarães, do PT do Ceará. Deputado Vaz de Lima, como é que o senhor vê essa crise já atingindo a economia brasileira, que vinha experimentando anos de expansão econômica? Bom, cumprimentar a todos, cumprimentar Tarcísio, José Guimarães, meu colega, e dizer que para mim isso não é surpresa. Eu sou membro da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. E nós recebemos aqui, todos os meses, os técnicos, tanto do Banco do Central quanto da Receita Federal. E desde o ano passado, os dados têm demonstrado que o Brasil não está em expansão, não vem crescendo o suficiente, não é? E que nós vamos ter graves problemas se isso persistir. O próprio ministro da Fazenda, Guido Mantega, reconheceu isso. Então, assim, aqui nós não estamos partidarizando, Zé é do PT, sou do PSDB, nós estamos discutindo o país. E, do meu ponto de vista... Isso é uma questão de Estado, não é governo e oposição. Perfeito. Né? O que nós precisamos colocar é que a política implantada pelo atual governo pode levar a problemas seríssimos a médio e curto prazo. A primeira grande consequência desses números que você coloca é que, com 1,5% de crescimento do PIB, o Brasil sequer mantém o nível de emprego. Porque os jovens que vão entrar no mercado de trabalho, percentualmente, são maiores, o número é maior do que 1,5%. Nós vamos ter uma defasagem para começar já aí. Isso sem falar na infraestrutura, sem falar no investimento para a área da saúde, da educação e tal e tal. O senhor tem restrições à política econômica? Tenho restrições da forma como está sendo colocada. Do meu ponto de vista, a atual administração, nesses 10 últimos anos, pegou um governo que já tinha feito o ajuste de contas no país. Tinha elaborado o Plano Real, tinha controlado a inflação, não é? E pegou crises internacionais grandes, o governo Fernando Henrique. Entregou para o presidente Lula o que foi possível naquele momento. De lá para cá, esta é a primeira vez que o país de fato enfrenta uma crise desta magnitude. E a consequência está aqui. Então, da minha perspectiva, acho que teria que fazer alguns ajustes para não enfrentar essa crise. Para começar, eu queria fazer essas primeiras colocações. Deputado Josué Guimarães, o senhor como é que vê a atuação do governo em face da crise econômica? O Brasil, se nós compararmos mesmo com o bloco dos BRICS, né, que são os países emergentes que hoje têm nível de crescimento acima da média internacional, o Brasil tem sido um dos países que mais crescimento tem tido nos últimos anos. Foi nos 8 anos do governo do presidente Lula, foi no primeiro ano da presidenta Dilma, ainda com nível menor, e o que aconteceu esse ano? Nós tivemos o agravamento da crise, sobretudo na Europa, né, atingiu os emergentes, chamados bloco dos BRICS. E aí o Brasil teve um crescimento muito negativo no primeiro trimestre e quase zero no segundo trimestre. Retomou o crescimento agora no final do ano. Portanto, nós temos no final do ano uma retomada ainda que lenta do crescimento e vamos ter uma projeção de crescimento que a própria LDO e o próprio Banco Central, todos os economistas aí de diversas áreas e setores, independente de ser do governo ou não,
todos já avaliam que no próximo ano nós teremos no mínimo crescimento médio de 3,5% até 4%. Portanto, a atividade econômica no Brasil, no meu entendimento, não corre risco de sofrer um processo de desaceleração, justamente pelas medidas que o governo vem tomando, né? E medidas muito ousadas ultimamente, como a desoneração da folha de pagamento de 40 setores da economia, o incentivo à indústria nacional, o IPI, que tem, inclusive, trazido prejuízo para a região Nordeste, a desoneração na questão da energia, que agora vai ter, inclusive, a medida provisória sendo discutida aqui na Câmara Federal e no Congresso Nacional. Então, o governo vem tomando todas as medidas, tanto a área econômica como o Banco Central, com uma política de redução drástica das taxas de juros, que, para mim, é uma outra conquista muito importante. Nós pegamos um país numa taxa de juro de 25%, todo mundo lembra disso, né? E hoje nós estamos em 7,5%. Portanto, o Brasil tem conseguido superar dificuldades internacionais. Por quê? Ao mesmo tempo que nós estamos tendo esse ano, particularmente esse ano, meu caro amigo deputado Vaz de Lima, Tarcísio e telespectador, um crescimento baixo, nós temos também outros dados significativos. Nós temos superado a pobreza. Já são 30 milhões de brasileiros que migraram das classes D e E para as classes C. O país tem uma produção agrícola muito grande no mundo. Nós somos o maior exportador de commodities, nós somos um país hoje que pode exportar alimentos para o mundo. Então, o Brasil tem uma economia, tanto a grande economia formal como a economia informal, que segura a consumo, tem demanda. Eu não tenho... É claro que a situação exige preocupações, a presidenta tem mantido permanentemente o controle da situação, até porque ela cuida bem disso, né? É uma presidenta que cuida bem disso. Portanto, eu não tenho dúvida que o Brasil tem alcançado posições importantes. Por exemplo, para concluir, ao tempo em que a OCDE diz que o Brasil vai ter crescimento médio de 1,5% esse ano, entre 150 países hoje do mundo, analisado pela própria OCDE, por FMI, ONU, os organismos internacionais, diz que o Brasil foi o país que melhor se posiciona na questão do bem-estar social, do bem-estar das pessoas. Leva em conta aí que emprego, renda e a questão da pobreza. Portanto, nós estamos bem situados, eu comum com as preocupações do deputado Vaz de Lima, mas estou seguro de que o governo da presidenta Dilma continuará atuando para debelar qualquer efeito maior que desconstitua a economia brasileira, que ela é forte, ela se sustenta, nós temos uma indústria nacional muito forte e os investimentos que estão acontecendo do setor privado, do setor público, dos estatais e do Orçamento Geral da União, por isso que tem o PAC, que tem forte impacto, inclusive, no crescimento, para sustentar o crescimento do nosso país. Então, deputado Vaz de Lima. Então, eu concordo, em parte, com o que o meu colega Zé Guimarães disse, e discordo em parte. Em parte, eu tenho que dizer que, e reconhecer que, de fato, se você olhar pela perspectiva do bem-estar social, o país caminha relativamente bem. Agora, em relação à macroeconomia, que a gente tem crítica para fazer. Então, vamos ver, do meu ponto de vista, nós não temos que ser ufanista pelo fato de sermos exportadores de commodities, seja agrícola, seja de minério. Nós temos que imaginar que nós não temos agregado valor a esse produto. É isso que pode dar à economia a sustentabilidade. Esse é o primeiro ponto. Então, eu não me ufano com o fato de sermos um grande país somente agrícola ou exportador de minério. Para mim, a nossa indústria, e já discuti isso aqui com os telespectadores em outra oportunidade, a nossa indústria vem sendo sucateada ao longo do tempo. Ainda que com medidas que a presidente tem tentado fazer. Diminuir um pouco a questão tributária, criar incentivos de consumo. Mesmo assim, os dados são preocupantes em relação à indústria. Outra situação que nos preocupa. O governo não tem sido capaz de ser um indutor de grandes investimentos. Agora, agregar valor a essa produção agrícola deve ser o objetivo do Brasil. Sim. Para se tornar um país mais importante e competitivo. Para isso que a presidência lançou o Brasil Maior. Não, pois é. O Brasil Maior contém, sobretudo, investimento em ciência, tecnologia e inovação, porque vai dar à indústria nacional a competitividade que ela precisa para disputar o mercado.
vai dar o setor da nossa agricultura, que é quem tem sustentado o nosso crescimento, condições para ter uma agricultura de ponta. Né? Então eu acho que essa... A minha preocupação é com esse gerúndio que se usa demais. Com todo respeito, vocês do PT gostam muito de usar o gerúndio. Está acontecendo. Vai dar. Quer dizer, é uma coisa que está muito... Quer dizer, o país tem muita pressa. Ele não pode viver de gerúndio. Ele tem que viver de ações mais concretas, na minha avaliação. Então, ou se investe mais realmente em infraestrutura, ou se investe para valer nesta inovação para a gente poder transformar os nossos produtos primários e agregar valor para poder exportar, ou nós teremos problema. Esta é a minha avaliação. Eu tenho discutido muito aqui, no Congresso, essa questão do investimento. Ou o Estado vai fazer um investimento num nível suficiente e induzir a iniciativa privada a fazer esse investimento, ou isso que nós estamos vivendo agora, que é apenas um receio, vai se transformar numa realidade e corremos o risco de perder as conquistas que fizemos no governo Fernando Henrique e no governo Lula. No governo Dilma. O BNDE tem desempenhado um papel importante nesse item da inovação tecnológica. Nós temos o BNDE, liberado... ao longo do tempo, tem exercido um papel importante. Então, o risco disso tudo é que nós estamos concentrando em pouca gente. São grandes conglomerados. Nós temos que pulverizar. O BNDES não pode descuidar da grande economia, mas o próprio deputado Zé Guimarães já falou disso, nós não podemos esquecer do pequeno. Até porque também ao lado disso, não podemos pensar, viu, Tarcísio, o BNDES só para o Sul e Sudeste. O BNDES tem que chegar também às regiões mais pobres, porque lá é que nós precisamos qualificar a mão de obra. Porque o que é que acontecia no passado? É importante a gente discutir dois aspectos aqui. Primeiro que o Brasil, as regiões mais pobres, eram exportadoras de mão de obra desqualificada para o Sul. Eu tenho irmãos que viveram isso na década de 80. Eu tenho 5 irmãos que moram em São Paulo, além do Genuíno. E 3 começaram a vida na indústria automobilística em São Bernardo de Diadema. Um até já está aposentado. Lá no começo da década de 80. Então o Nordeste exportava mão de obra. Hoje não. Então nós temos que... Esse é um dado. O segundo é que o PAC é para isso. Planejar o investimento público tem que aumentar. E a gente tem contribuído o Congresso com isso, para aumentar a taxa de investimento público em relação ao PIB. Tem que planejar a parceria público-privado para poder o setor privado e as estatais investirem fortemente. Por isso que tem o PAC. Eu avalio que um dos elementos fundamentais que tem que sustentar, inclusive, o crescimento da região Nordeste é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, ainda que não esteja 100% em execução. E o outro dado, é que o Brasil hoje está vivendo um outro momento, por tudo isso que nós conquistamos, lá de trás, do período de redemocratização, do presidente Sarney, passando pelo Fernando Henrique Cardoso, Lula e agora a presidenta Dilma. O Brasil hoje, ele, mesmo que o crescimento, que nós já tivemos no passado, o país crescendo as taxas de 7%, não tinha distribuição de renda. Você hoje, se crescer 3%, 4% ao ano, distribui. Portanto, o Brasil está vivendo hoje um novo paradigma. Você cresce e distribui. Não dá para crescer aquela ideia do milagre. Cresce para depois distribuir. Mesmo quando o país cresce as taxas menores como esse ano, há distribuição de renda no Brasil, há emprego formal com carteira assinada, o investimento público tem se mantido. Eu diria que nós estamos passando uma chuva esse ano, ainda que não esteja chovendo na minha região Nordeste. Mas eu não tenho dúvida que no próximo ano o ritmo de crescimento será retomado dos anos anteriores. Deputado Vaz de Lima, tem uma pergunta aqui de um telespectador que eu quero fazer ao senhor. Como essa queda no crescimento econômico vai afetar o bolso dos cidadãos? Magdiel, Teodoro, Taguatinga, Distrito Federal. Para o senhor responder, deputado Vaz de Lima. Não é que vai afetar, está afetando. Veja bem, vamos fazer uma comparação do crescimento de 1,5% que pode se dar, por exemplo, com o índice inflacionário. Só aí, quanto que o trabalhador entra o ano que vem defasado? Começa por aí. Ou se repõe
essas perdas inflacionárias nesta compatibilização, ou o trabalhador já entra defasado, perdendo. Não é? Isso é o imediato. O risco de se manter isso ao longo do tempo, e espero que as previsões se concretizem de aumento do próximo ano, ou o trabalhador vai começar a perder nesta equação todos os meses. Cada trimestre que se avaliar o crescimento do PIB e a alta da inflação e os tributos que vão sendo colocados em cima de tudo, o trabalhador só vai tendo problema. Não é isso que nós queremos. Eu não sou daqueles que jogam no quanto pior melhor, eu não acredito nisso. Né? Sempre fiz esse tipo de crítica quando era a situação, e hoje, como oposição, procuro não agir assim. Eu quero que o país vá bem. Claro. Tá? Eu discordo de determinadas medidas e coloco essa minha posição, seja verbalmente, seja no voto lá no plenário, né? Nas comissões, quando tenho oportunidade, nos pareceres que faço, né? Nos votos em separado. Quer dizer, acho que há muito a avançar. E espero que a gente não esteja realmente vivendo num país ilusório. Quer dizer, eu não nego que há muito mais gente comendo no país, tenha melhorado o seu nível, que haja mais consumidor. Agora, vamos do outro lado. 40% da população está endividada. Se um trabalhador hoje perder um emprego, tá, e tiver endividado, o que ele vai fazer? Mas não há sinais que haverá queda no nível de emprego, né? Pode ter uma desaceleração, mas a perda de emprego, para mim, isso é uma questão que está afastada. O que o país precisa, como compensar? Eu sou advogado, não sou economista, mas aqui o deputado Vaz de Lima sabe muito bem, e nós conversamos bastante, militamos na mesma comissão de Finanças e Tributação, somos membros titulares desta comissão, a gente tem a obrigação de conhecer um pouco de tudo, né, Tarcísio? É a comissão de elites da casa. A Comissão de Finanças e Tributação, a gente tem bons debates, o deputado Vaz de Lima é um grande formulador, ele no papel dele e eu como vice do governo, no meu papel na Comissão de Finanças e Tributação. Hoje mesmo nós tivemos debates muito importantes lá. Mas o que é que precisa, nesse momento de crise, que pode atingir o bolso, né, do nosso telespectador que fez a pergunta, o governo tem que compensar emergencialmente com outras medidas, redução das taxas de juros, do cartão de crédito, né, para que a situação seja pelo menos segurar no nível que está para recuperar mais na frente. O que eu tenho lido, o que eu tenho Tarcísio assistido é que nós no começo do ano, aliás, nós já retomamos o crescimento. O crescimento de 1,5% já é sintoma de que no segundo semestre, no último trimestre, nós vamos crescer diferentemente do primeiro semestre. Portanto, eu estou otimista. Não que eu não tenha preocupação com o futuro do Brasil, porque o Brasil, se crescer a taxas médias de 4,5%, 5% ao ano em 10 anos, aí sim a gente se consolida como nação desenvolvida. Ultrapassa, inclusive, a... O Brasil já se situa hoje como a sexta economia do mundo. Né? E quando você fala sexta economia do mundo, você não pode levar em conta só crescimento, você tem que levar em conta outros aspectos que movimentam a economia do Brasil. Né? A divisão da renda, né? A questão da distribuição de renda, a questão das regiões, da pobreza, da miséria. A desigualdade social. Né? Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante, você tem sensibilidade para isso. Eu conheço o Nordeste como ninguém, que moro lá e vivi lá. Meus pais moram no interior do Ceará. Meu pai, no último dia 22, Tarcísio, aliás, ele assiste todos os debates na TV Câmara, completou 90 anos. A minha região, claro que ele teve 2 filhos deputados, mas ainda moram lá. Qual é a região? Região do Encantado, no Quixeramobim, numa localidade chamada Várzea Redonda. Eu conheço Quixeramobim. Pois é, sabe o que tem lá? Você não vê, Vaz? Para mim, essa é uma conquista do Brasil. Uma pessoa na zona rural passando mais fome. Para mim, eu já me dou por satisfeito, porque não tem coisa mais degradante para um ser humano ele passar fome. Nós temos nas regiões metropolitanas, mas ele tem lá. Qualquer agricultor pequeno do Nordeste brasileiro, hoje do meu Ceará, tá? Ele tem uma moto, ele tem o benefício do programa social, ele tem um salário mínimo, uma aposentadoria, ele tem um Pronaf, tem um microcrédito, tem um agroamigo, tem tudo isso.
Aí o que acontece? Isso tem sido fundamental para sustentar a economia, porque tem consumo, né? Tem investimento e ele vai rodando. Por isso que o Brasil não quebra. Mais uma vez, me permite. Não quebra porque esse país é um gigante. Mais uma vez, mesmo que o crescimento aqui esteja menor, mas a coisa está girando lá embaixo, aí sustenta tudo. Eu sou muito otimista quanto ao Brasil. Me permita mais uma vez concordar e complementar. Aí não é nem discordar. Perfeito. Eu penso que essas políticas compensatórias que tiveram início lá com o Fernando Henrique, depois com a Ruth Cardoso e depois o presidente Lula manteve isso e a presidente Dilma continua nisso, tem grandes méritos. Não posso fazer crítica porque o meu governo, o governo Fernando Henrique, começou esse tipo de coisa. Então não posso fazer crítica. Foi ele que fez a estabilidade econômica. Então tem uma outra formatação, então não há crítica. Foi quem fez a estabilidade. Estabilizou, o presidente Lula foi correto na ação quando não mexeu nos fundamentos da economia. Claro, claro. Quer dizer, nós temos que reconhecer. Eu tenho críticas, é diferente. Claro. Né? Em relação ao que você está dizendo, esta é a parte boa. O que nós da oposição, temos preconizado. O que falta na nossa avaliação é um incentivo maior para que estas famílias que recebem esta compensação, através desses vários instrumentos, tenham o compromisso com a geração futura de não permitir que seus filhos virem funcionários públicos do Bolsa Família. É verdade. É isso, essa é a grande crítica. Estudem, né? Entendeu? Por isso que nós temos que complementar isso. A extensão do ensino superior nas regiões, sobretudo o ensino técnico, os institutos federais de educação, para levar a educação profissional para aquele caba que está saindo lá da Bolsa Família. Investir pesado na qualidade da educação básica nos municípios, na educação médica é responsabilidade. A educação básica é a educação profissional. Perfeito, educação básica é educação profissional. Então nós estamos vivendo no Brasil, tem muitos elementos, que por isso que o Brasil não quebra. É porque ele tem uma dinamicidade toda que às vezes, quem analisa o Brasil, estava até brincando só a parte, não é o seu caso, da Avenida Paulista ou da Copacabana no Rio de Janeiro, não se dá conta da potência social e econômica que é esse Brasil. Porque é claro que nós não podemos ficar a vida toda, os programas sociais, eles amenizam, melhoram e geram renda. Nós temos que evoluir para uma economia de escala, que a pequena agricultura lá do sertão do Ceará e do Nordeste, os pequenos agricultores, sejam também incluídos. Perfeito. No processo produtivo nacional. Claro, e é possível. Claro. Para isso tem que ter investimento em ciência, tecnologia, inovação e ensino profissionalizante, que para mim é o elemento central para tirar as regiões mais pobres do atraso. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Já acabou? O senhor quer dizer alguma coisa? Não, só quero dizer, já acabou? A conversa está tão boa. Né? Quer dizer alguma coisa? Não, quero dizer que acho que o Brasil em Debate, das vezes que tem participado, tem dado uma bela contribuição nos temas. E feliz do seu pai que pode assistir, essa é uma outra grande conquista que nós temos, ter democratizado essa questão da informação. Isso é uma coisa fantástica. Não é? E dizer aos telespectadores que vale a pena a gente investir um pouco de tempo para conhecer um pouco mais do país, a partir disso que nós vivemos aqui no Brasil. Bom, nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela presença dos deputados Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, e José Guimarães, do PT do Ceará. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.